Eu fico muito feliz que eu tenho recebido um retorno muito grande de vocês, principalmente no privado, mensagens do Facebook. Também vejo aqui nos comentários, eu sempre fico de olho em tudo. Mas, além de os inscritos estarem interessados em mim, eles estão interessados em responder seus próprios dilemas. E esses dias chegou uma mensagem pra mim de um menino, onde ele mandou um textão resumindo assim o momento da vida dele agora, querendo saber no que ele podia fazer. E nesse texto ele me dizia que ele não sai de casa faz um tempo, que ele não tem amigos de verdade faz um tempo, que ele não se acha assim um ser produtivo no planeta, ele não acha que ele tem valor nenhum aqui, ele já desistiu de tentar se matar, ele já desistiu de tentar viver, então ele tá basicamente inerte dentro do quarto dele. E aí ele ia me explicando que ele é apaixonado por uma menina há 3 anos, só que ele nunca teve coragem de falar isso pra ela. E esses dias, quando ele resolveu sair pela primeira vez em muito tempo com os amigos que ele tem, eles passaram por essa menina e os amigos dele debocharam dela sem nem fazer ideia de que ele é apaixonado por ela. E ele ficou nervosíssimo vendo aquela situação, sem saber o que fazer. Aí, ao longo do texto, ele ia se depreciando muito e me dizendo que ele era feio, que ele era muito ferrado, que ele era cheio de problemas na família dele, que ele era cheio de problemas internos, que ele era muito doentão, que ele queria ser uma pessoa legal, mas ele tava sempre falando asneira e ele não sabia por quê, porque ele dizia pra mim que ele não conseguia mais controlar o quão escroto ele tava sendo. E aí, pra finalizar esse texto, ele me perguntou assim: Loli, algum dia alguém vai gostar de mim? Então, tem uma regra básica que ela pode ser quebrada ou não pra que tudo dê certo na tua vida, tá? Assim, tu já deve ter escutado falar: ninguém vai te amar enquanto tu mesmo não se amar. Isso é verdade e assim, é um fato indiscutível. É claro que tu consegue ser amado sem se amar, mas enquanto tu não te amar, enquanto tu não estiver realizado contigo mesmo, tu não vai acreditar que as outras pessoas estão te amando e tu não vai acreditar que tu tem valor suficiente para ser amado. Eu sei porque eu já sofri muito com essa coisa da insegurança do amor. Já sofri muito com a insegurança de saber se a Laurel estava me amando ou não. Então, durante um tempão, eu perguntava pra ela sempre assim, de forma agressiva até, se ela me amava e questionava o amor dela indiretamente, mas aqui dentro eu sabia que eu tava insegura em relação a ela me amar. Porque eu tava insegura em relação a mim me amar. Então, assim, agora que eu saí daquela coisa mais depressiva, eu tô voltando a viver, né? Voltando a me comunicar com o mundo. Isso faz com que tu volte a se amar. Faz com que tu consiga se enxergar de novo. E se enxergando, sabendo quem tu é, lembrando do teu valor, tu consegue te amar. E quando tu te amar, tu vai conseguir ver que os outros também te amam. E assim, eu já falei isso aqui e eu vou bater nessa tecla de novo, mas todo mundo mesmo tem potencial. Todo mundo mesmo tem a chance de ser amado e de amar alguém. No caso desse menino, a gente vai chamar ele de Henrique aqui. O Henrique... Não, a gente vai chamar ele de Ricardo. Ricardinho, tá? No caso desse menino, o Ricardinho, há muitos anos, ele botou na cabeça dele que ele não tem valor. Ele botou na cabeça dele que é melhor ele ficar escondido em casa do que ele sair pelo mundo afora, mostrando o quanto de valor ele tem. Isso acontece com muita gente, porque dá medo. As pessoas têm muito medo de sair por aí. As pessoas têm muito medo da reação das outras pessoas. Ser amado exige que tu se abra para alguém. Ser amado exige que tu esteja vulnerável para alguém. E as pessoas, principalmente adolescentes, crianças,
que já passaram por traumas, por exemplo. Digamos que o Ricardo já tenha visto a mãe dele sofrer, já tenha visto o pai dele sofrer por amor. Digamos que o Ricardo cresceu numa família onde as coisas não estavam andando muito bem. Ele cresce vendo aquela insegurança ao redor dele e ele se fortifica em cima daquela insegurança. E é a pior coisa. Porque quando tu te fortifica em cima de uma insegurança, tu tá apoiado no medo. E o medo não é uma coisa sólida. Tu não consegue estar com os pés 100% seguros no chão quando o teu chão é baseado em medo. Porque qualquer hora ele pode desmoronar. O que uma pessoa que tá apoiada no medo faz? Ela se esconde, porque ela mesma sabe que aquele medo, que o chão que se chama medo, onde apoia os pés dela, pode cair a qualquer momento. E ela prefere que esse chão caia enquanto ela tá dentro de casa do que ele caia quando ela tá na rua. Quando tu tá com medo, tu tá inseguro, e tu tá trancado em casa já faz muito tempo, e tu vê que assim tu não é afetado por nada, se forma uma camada em ti, uma crosta de uma falsa felicidade. Porque de alguma forma tu tem que te alimentar. E teu corpo se alimenta ou de tristeza ou de felicidade, basicamente. Aí, quando tu tá assim, enfornado num espaço pequeno, vivendo só em cima dos problemas que tu acha que tu tem, teu corpo se alimenta dessa tristeza e se alimenta da felicidade que tu tá gerando em salientar os seus problemas e as tuas doenças. Esse menino, o Ricardo, que veio falar comigo, só dele ter vindo falar comigo, já mostra que ele é uma boa pessoa, sabe? Alguém que consegue chegar até uma desconhecida e tá ali dizendo que queria estar numa posição diferente, mas ele não consegue mais, é a prova de que essa pessoa ainda tem esperança em si mesma. Lá no fundo tem um brilhozinho mínimo de luz naquele túnel que ele quer alcançar e ele quer botar a cabeça pra pegar sol, só que ele ainda não tá conseguindo. Ele veio até mim de modo bem informal, porque assim, às vezes tu tem terapeuta e não funciona, às vezes tu tem amigos e não funciona. As amizades também são um problema que deve ser assim observado. Quando o Ricardo estava andando com os amigos dele, que ele não via fazia anos, e eles debocharam da menina que ele era apaixonado, ele ficou muito constrangido por ele estar andando com aquele grupo e pela menina que ele ama. Primeira coisa, assim, busca sempre o melhor de ti e busca esse espelhamento nas pessoas com quem tu anda. Se tu vê que teu amigo não tem uma boa índole, se tu vê que teu amigo tá te botando pra baixo de alguma forma, e se teu amigo tá te constrangendo, ou tu fala com ele e diz, olha só, vamos dois mudar isso aqui, ou tu te afasta, porque aí tá mais um vício da pessoa triste. Ela vai buscar mais pessoas tristes pra deixar ainda mais impregnado de que ela é uma pessoa triste, que essa é a qualidade dela. Então, assim, quando ele ficou super constrangido com o comportamento dos amigos e ele queria se mandar dali, queria sumir daquele momento, ele guardou aquele constrangimento com ele mais uma vez. E mais uma vez na cabeça dele tava claro de que, bah, que merda, sabe? Até as pessoas com quem eu ando são uma merda. Como que um dia eu vou conseguir me aproximar de uma pessoa legal? E tipo, olha, a pessoa que eu gosto, a pessoa que eu queria estar perto, acabou de ser humilhada pelos meus amigos. Assim, essa é uma dica até pra mulher, tá? É uma dica importante, porque eu vejo muita menina dizendo assim, ai, aquela lá é puta. E vejo muito menino falando mal de mulher também pros amigos, né? Ah, aquela menina é uma vagabunda. Aí tá. Mulher, né? Se tu me diz isso numa roda de homens, é ó... Não, assim, tá, tu é mulher, tu tá lá numa roda de homens tomando cerveja. Aí, tu vê uma menina passar, uma menina bonita, e tu olha pra esses homens, teus amigos que estão bebendo no bar contigo, e tu diz assim, ai, tu viu a saia daquela mulher? Que vagabunda? Se qualquer um daqueles homens da roda levantar o dedo pra dizer
é puta mesmo, sai fora. Porque assim, nenhum homem vai te respeitar mais só porque tu falou que a fulana é puta. Ele não vai achar que tu é uma conservadora, que tu é uma santinha do alto pedestal da igreja, só porque tu apontou a feiura da outra, só porque tu apontou o crime da outra. Ele vai achar ainda mais que tu é vulnerável a um dia ser chamada de puta também se tu pisar na bola. Então assim, nunca, mulher, fale numa roda de homens que a tua irmã de alma, a tua irmã de sexo é uma puta, porque ele vai achar que tu tá no direito de ser chamada de puta também. Aí, a mesma coisa tu, menino. Se tu é um homem e tu tá numa roda de homens, e um desses homens implica com uma mulher na rua, e um desses homens se queixa de um modo, assim, muito pejorativo e agressivo em relação a uma mulher na rua, a primeira coisa que tu tem que fazer é mandar ele calar a boca. Porque, assim, é absurdo isso. Um homem que tá numa roda contigo e não respeita, por exemplo, a tua futura paixão, a tua futura namorada, ele não vai respeitar tua mãe, ele não vai respeitar tua irmã. E tu tem família, tu não tem? Tu não quer que a tua mãe seja xingada na rua na boca do povo. Tu não quer que a tua irmã seja xingada na rua na boca do povo. Tu não quer que a tua futura filha seja xingada. Então tu não vai deixar o teu amiguinho xingar a tua futura paixão. Tu tem que falar cala a boca. E se tu não tem coragem de fazer isso ainda, se tu tava tão amedrontado, assim, não digo amedrontado com o cara, tá? Eu digo com o teu amigo, assim. Eu digo amedrontado do tipo, opa, é a primeira vez que isso acontece, o que que tá acontecendo, o que que eu faço aqui? Porque é normal numa posição de, assim, inusitada, a gente ficar acuado e ficar meio imóvel, ficar só olhando sem conseguir ter reação. Mas então depois, tu tira esse cara pro lado e tu diz assim... Bah, tu viaja muito, sabe? Tipo, para de viajar, porque isso é bizarro. Porque assim, às vezes, homem faz isso, assim como a mulher, né? Numa roda de homens, ela tenta se colocar como uma mulher mais importante, xingando outra mulher. Um homem numa roda de homens, às vezes tenta xingar uma mulher pra se colocar de modo mais alfa no meio dos homens. E isso faz com que os outros homens imitem o comportamento para tentar se colocar nessa mesma posição. E aí vão formando, assim, hierarquias no meio do círculo de amizade. Só que isso é absurdo, né? Isso já não é mais amizade, isso aí é um... isso aí é uma bola de neve gigante. Então, assim, sempre que tu puder, e se o cara é teu amigo mesmo e tu curte a pessoa, sinaliza ela, porque é assim que a gente vai conseguir mudar o mundo. Aí, né, o Ricardo dizia pra mim assim, eu sou tão merda quanto esses meus amigos. Não, Ricardo, tu não é tão merda quanto teus amigos, a não ser que tu queira ser. Se tu quer continuar um merda pra vida inteira, tu não estaria vindo falar comigo, se queixando desses problemas todos. As pessoas que não querem mudar, elas não fazem ideia dos problemas que elas têm. As pessoas que são, assim, super cruéis, elas não têm noção do tamanho, da dimensão da crueldade delas. Só de amar alguém, só de tu querer um dia se aproximar dessa paixão platônica que tu tem por essa vizinha, tu já te torna uma pessoa muito especial. E é aí que eu quero chegar. Como saber se tu é especial ou não? Como saber se tu tem uma luz no fim do túnel? Então, tu tem alguma paixão? Tem alguma coisa que te movimente no teu dia? Seja um desenho animado, seja um filme, seja fumar um cigarro, seja comer um chocolate, seja cortar os cabelos em casa sozinho, seja comprar cueca nova, seja cheirar o teu chulé do pé. Tem alguma coisa que te motive de verdade, algo que te faça querer acompanhar? Tem algo que, assim, do fundo do teu coração tu sabe que tu é fã de algo. Se tu é fã de algo, significa que tu tem uma motivação. E essa motivação tá direcionada pra algo, assim, um pouco longe de ti, talvez, porque pode estar atrás da televisão, pode estar dentro de um CD, pode estar num gibi, mas enfim, se tu tem uma paixão por alguma coisa
significa que tu tem a chance total de ter paixão por muitas mais coisas. E quanto mais paixões tu acumular, mais chance de se tornar esse sonho de pessoa, assim, não digo feliz, tá? Não é todo mundo que quer ser super feliz, assim. Mas, por exemplo, no caso do Ricardo, ele queria sair dessa inércia que tá a vida dele, ele queria ter coragem de se comunicar com as pessoas e ele queria gostar dele mesmo. Então, a dica que eu dou é vai acumulando paixões e vai se dando conta delas. Digamos que tu seja fã de Vanessa Camargo. Te interessa mais pela Vanessa, escreve cartas pra Vanessa, cartas fictícias, não precisa mandar nenhuma pra ela. Não manda carta pra Vanessa, mas escreve no teu caderno. Cria um diário, faz um diário teu e escreve tudo que tu quer falar pra Vanessa, tudo que tu quer fazer com a Vanessa. Escreve tudo sobre a Vanessa. Tu vai vendo que isso vai começar a te dar mais sorriso, assim, na ponta da boca. Tipo, nos cantinhos, sabe? Tu vai vendo que isso aí vai te motivar cada vez mais. E vai chegar um dia que tu vai estar tão envolvido a se dedicar nesse diário ou a se dedicar nessas cartas que tu vai estar fazendo isso com mais milhares de coisas. Prova comidas diferentes. Descobre caminhos escondidos na rua bem diferentes para que ninguém te veja. Por exemplo, o Ricardo não gosta de ser visto na rua. Eu também não gosto muito de ser vista, tipo, eu não gosto de fazer uma caminhada na rua, assim, uma corrida esportiva, porque tem um monte de carro e vão me ver correndo, eu acho meio vergonhoso. Então, todo mundo tem uma certa vergonha, assim, de andar na rua, porque tem muita gente, é esquisito no mínimo. Mas tá, descobre rotas alternativas, descobre alguma praça secreta que só tu conheça e te envolve com isso. Coleciona insetos, faz da tua vida, mesmo que pra ti agora ela seja uma merda, faz dela uma exploração. Faz desenhos. Tem gente que acha que não sabe desenhar, mas não é questão de saber, é questão de querer. Se tu quer desenhar, tu desenha coisas maravilhosas. Não tem ninguém pra te dizer, não tem um crítico de desenho que vai te dizer que teu desenho não é maravilhoso. Entende? Então, o maior crítico que tu tem é tu mesmo. E quebra isso, deixa de se criticar tanto e começa a se elogiar. Uma dica que eu dou bem legal, que às vezes é quando eu tô meio tristinha, assim, tô mais na bad, eu me abraço na cama, é literalmente se abraçar, tá? Eu sinto meu corpo, eu me envolvo em mim mesma e eu digo o nome de todas as pessoas que me amam. Eu falo Laurel, eu falo fulaninha, eu falo fulaninho, eu falo fulaninho. E quando eu termino de falar todos os nomes, eu me sinto bem melhor, eu me sinto protegida, eu me sinto amada. E assim, ai, ninguém me ama. Então diz o nome de pessoas que tu quer amar, ou inventa nomes, inventa. Mas eu vejo sim que tem muitos meninos também que têm vergonha de querer se apaixonar. Por exemplo, um dia eu tava falando com um amigo e ele tava dizendo que tava muito triste. Eu sugeri pra ele que ele fosse dormir, porque quando tu tá muito, muito triste, às vezes a melhor coisa é dormir. E que antes de dormir, ele fechasse os olhos e imaginasse fizesse um enredo, assim, uma história muito romântica na cabeça dele. Porque é legal tu criar, assim, personagens e imaginar uma transição, assim, uma historinha inteira, um enredo inteiro, só de olhos fechados, com a tua própria mente. E eu falei, vai brincar de amorzinho. Eu chamo essa brincadeira de amorzinho, que é quando tu fecha os olhos e tu pensa em ti se encontrando com esse teu amor platônico, em qualquer lugar, assim, às vezes pode ser no meio do milharal, pode ser no shopping, e tu tem que imaginar o início do encontro até o final do encontro, que seria o primeiro beijo. E ele falou assim pra mim, não, se eu pensar em amor eu vou ficar ainda mais triste. Por que ele me disse isso? Porque ele tem vergonha de amar, ele tem medo de amar. E assim, é difícil no início tu quebrar esse medo? Deve ser quase assim, horripilante. Mas eu sei que tu tem essa força aí dentro de ti. E assim, se esconder atrás de raiva, se proteger atrás de insulto, se proteger atrás de violência, só te torna mais acuado, só te deixa mais fraco. E ninguém quer isso pra ti. O mundo não quer isso pra ti. Qualquer pessoa que tu for
querer abraçar, vai querer te abraçar, desde que tu não seja um escroto. Então, assim, cultiva boas coisas em ti para que pessoas muito legais queiram cultivar a tua amizade, queiram cultivar a tua companhia. Porque assim, não adianta, gente, por mais que tu queira ser um ser sozinho, independente, o mundo te pôs aqui para tá circulando, para tá envolvido. E quanto mais amor tu criar, mais amor tu vai gerar e mais prazer tu vai gerar. Quando a gente tá inerte, a gente não sente prazer, e o que a gente mais merece sentir é prazer. Então, assim, nunca esquece que tu tem valor e que sempre que tu achar que tu não tem, lembra da tua motivação, pensa em todas as coisas que tu ama, pensa em todas as coisas que tu é fã. E nunca deixa que má influência te vicie nesse ciclo de má influências. Nunca deixa que a solidão te pareça mais fácil. A gente tem que dar aquela guinada para conseguir pedalar por mais tempo. Porque se tu tá subindo uma ladeira e tu não dá aquela guinada, tu não dá aquele grito, pode ser um grito baixinho, mas alguém vai estar te ouvindo se tu te manifestar. Se tu não dá aquela guinada de manifestação, tu não consegue subir a lomba com a bicicleta. E tu quer subir, eu sei que tu quer. Então, assim, puxa aí de dentro o teu grito e faz ele ser ecoado, assim. Quanto a ser feio, tá? Ah, eu sou muito feio, um dia alguém vai gostar de mim. Tu pode ter certeza que não é a tua feiura que vai determinar se alguém vai gostar de ti. É tudo isso que eu acabei de falar, recente, aqui atrás nesse vídeo. Porque a beleza, assim, é o último papel importante. Claro que ela influencia muito, tá? Mas tu pode ver, assim, a maioria dos casais que estão juntos hoje não são aqueles que ficaram juntos pela beleza. Tipo, como é que eu vou te explicar isso, assim? É muito fácil a gente se interessar por alguém bonito, né? Tipo, os famosos crushes. Ah, tenho vários crushes. Tu vai ver que teu namorado provavelmente não era o teu crush inicial, assim. Tu tem teus crushes e eles são, o teu sonho, mas não são as pessoas que tu te interessa de verdade a querer, sabe? Os interesses às vezes não batem. Então, quando vê, tu tá namorando uma pessoa que tu nunca esperava que ia namorar. É assim que é, tipo, as relações, é assim que as coisas funcionam. As pessoas não ficam juntas porque elas são bonitas ou porque elas são feias. Tu pode ter certeza, elas ficam juntas porque tem um interesse mútuo ali. Tem literalmente uma química, sabe? Que sai, explana e elas se juntam por isso. Então, a questão não é bem a beleza. A questão tá mais no teu comportamento, tá mais nas tuas atitudes internas contigo. Claro que, olha, mas eu sou feio mesmo, eu sei que eu sou horrível. E tá, tu não quer acreditar que tu é bonito de alguma forma, tu tem certeza de que tu é feio. Vou te deixar assim, ó, na palma da tua mão uma dica aqui. As mulheres do mundo, elas são excelentes criaturas, tá? E uma das maiores, assim, um dos maiores potenciais que elas têm é de ser caridosa. Elas fazem muita caridade. Então tu pode ter certeza que vai ter uma moça que vai se apaixonar por ti um dia. Digamos que tu seja um traste, mas um traste, assim, feiura, né? Porque em comportamento até pode ter uma que se apaixone, mas ela não vai ficar muito tempo na tua mão, se tu for uma pessoa ruim. Agora, tu é uma pessoa boa, tu é uma pessoa legal, tu tem qualidade, tu tem talento, tu é interessante de algum jeito, mas tu é muito feio. Ela vai se apaixonar por ti. E assim, não tá acreditando? Começa a sair na rua, começa a usar o Tinder, tu vai ver. Alguém vai se interessar por ti, porque tem muita gente por aí e cada uma tem o seu perfil e cada uma tem o seu padrão, assim. E ela vai mirar o olho em ti e ela vai dizer, que gatinho. Então é isso, lembrem que a beleza, essa aqui de fora, não muda muita coisa. Eu, por exemplo, já tive vários crushes, assim, já tive várias paixões platônicas. Eu não namorei com nenhuma delas, eu fui namorar com alguém que eu não achava atraente no início. Claro que 2 dias depois eu já tava achando super atraente, né, mas não foi o meu crush que deu em namoro.
Agora, se tu é preconceituoso, se tu é uma pessoa mal intencionada, se tu é, assim, ignorante, literalmente ignorante com questões sociais, com questões atuais, a minha dica é não insiste no erro, porque todo mundo... Por exemplo, quando eu era mais nova, eu era nazista. Eu tinha 13 anos de idade e eu achava o nazismo, assim, maravilhoso. E eu sabia que o nazismo era escroto, mas eu continuava achando lindo, assim. E eu queria insistir naquilo, né? Eu achava que era um sonho, um ideal, que as pessoas ali mortas era um teto muito bom. Aí depois eu fui crescendo e eu fui vendo que existe machismo, eu fui vendo que existe racismo, eu fui vendo que existe muitos problemas, assim, que não são legais e que eu não queria cultivar, que eu não queria botar minha mão em cima, eu não queria fazer parte desses movimentos escrotos. E assim, eu fui perceber isso anos depois, quando eu já tava crescendo, quando eu já tava com a cabeça mais formada. Então, assim, se tu tá insistindo num erro agora, se tu tá insistindo num movimento mais opressor, por gosto, porque tu acha que essa é a tua verdade, a minha dica é se apaixona mais. A dica de hoje vai ser assim, se apaixone, porque quando tu te apaixonar, tudo vai começar a funcionar melhor dentro de ti. Então assim, digamos, o nazismo, que eu achava que eu era nazista, eu tinha toda aquela coisa, eu achava o holocausto o máximo. Eu fui ver depois que o que me interessava naquilo não era em si o nazismo, era a ideia de muitos corpos empilhados. E aí eu fui ver que essa ideia de corpos empilhados que chamava minha atenção é porque eu era muito interessada em dissecação, eu era muito interessada nessa coisa mais médica, sabe? Que eu era muito interessada em estudos do corpo, que eu era muito interessada em... nessa área mortuária. E que hoje em dia eu adoraria estar envolvida trabalhando com isso, por exemplo. Às vezes a gente se confunde com a nossa motivação. Às vezes tu tá sendo preconceituoso porque tu tá perdido, tu tá tonto, assim. Tu ainda não achou bem a tua fonte de inspiração. Então, assim, quanto mais criativo tu te tornar, quanto mais tu treinar a tua criação, sabe, a tua criatividade, os teus sonhos, os teus pensamentos, quanto mais tu botar eles pra fora, com o tempo vai ser mais fácil de que tu expulse coisas ruins de ti. É claro, gente, que tem casos perdidos, tá? Por que tem casos perdidos? Porque essas pessoas, elas são tão nojentas que eu e que tu, quando a gente olha, a gente acha que é um caso perdido. Mas no momento que essa pessoa se der conta de que ela é super nojenta, ela vai deixar de ser um caso perdido, porque ela vai estar começando a fazer um movimento consciente de que ela sabe do tipo, tá, eu sou um cara super nojento. Eu sei que eu sou um cara nojento. É legal ser um cara nojento? Ela vai começar a pensar. E no momento que a pessoa pensa mais, no momento que a pessoa é mais criativa, tudo começa a funcionar melhor dentro dela. Então, assim, até o caso mais perdido pode acordar um dia e se tornar alguém legal. Então, assim, não deixe que tu seja o caso perdido. Faça com que tu seja o caso que deu a volta por cima. Faça com que tu seja o caso que conseguiu pegar na mão da tua grande paixão de 3 anos atrás. Faz com que tu seja a pessoa que conseguiu se tornar um ser presente que faz a diferença. Porque a gente respira, e enquanto a gente respirar, a gente vai ser a peça-chave do mundo. Então, XOXO, Gossip Girl, e a gente se vê numa próxima Dilemas com a Loli!